queridos, tudo bem com vocês? Vamos conversar então sobre a questão de velocidade e como é que a velocidade muda. A gente sabe no nosso dia a dia que manter uma mesma velocidade, por exemplo, um ônibus, ele não mantém uma mesma velocidade durante todo um percurso, o percurso da sua casa para a sua escola ou para o seu trabalho, que seja, ou mesmo você que vai a pé, não tem como, você parte, por exemplo, lá sentadão no seu sofá, naquela preguiça, vamos para a escola, põe a mochila e vai. Chega um momento que você precisa, sei lá, atravessar uma rua e aí você vai um pouquinho mais rápido, porque a gente sabe que é perigoso, então toma cuidado de olhar, mas assim, a velocidade durante todo um percurso, ela vai mudando. Falar que ela é sempre maravilhosamente igual e constante, na realidade, não é bem assim. Então, é legal a gente pensar que a física está aí no nosso dia a dia e entender o que acontece no seu dia e qual a relação com esse monte de fórmula, esse monte de termos, é o que torna a física real. É o que deixa ela bonita, é o que sempre me atraiu nela. Eu sei que a gente precisa lá, se a gente vai, por exemplo, tentar entrar numa faculdade ou mesmo nas provas, às vezes, de escola, a gente tem que fazer algumas continhas. Não tem como evitar. Eu gosto das contas também, não vou mentir para vocês, porque as contas nada mais é do que um processo de provar que aquilo que a gente pensou em termos de teoria realmente acontece, tá? É uma maneira de provar realmente aquele movimento, aquela situação dentro de um conteúdo de física, mas no nosso dia a dia a física está aí o tempo todo. E a minha reflexão com vocês vai ser sempre essa. Pensa o que acontece no seu dia, vamos associar para um conteúdo de física, porque aí ela se torna muito mais interessante. Talvez a partir dessa aula, a hora que você for atravessar uma rua e precisar dar um trotinho, você vai falar assim, opa, minha velocidade não é constante. Eu precisei acelerar o meu passo. Então aí a gente ganhou outro termo, acelerar, aceleração. Então o que que é? Movimento retilíneo uniformemente variado, MRUV. Letrinhas pra gente que representam esse movimento, é uma sigla. O que é um movimento retilíneo? Movimento, então, mexer, né? Retilíneo, linha reta. Uniformemente, quer dizer que ele vai variando, porque ele é variado, mas de uma maneira uniforme. Então, não é assim também tão aleatório. Existe uma uniformidade nesse movimento. O que a gente entende por ele? Variação da velocidade. Então, a velocidade não é sempre a mesma. E quem faz essa velocidade mudar de uma maneira uniforme é a aceleração. E aí a gente tem uma aceleração constante, quer dizer que a aceleração não muda, quem muda é a velocidade. Tá, mas professora, esse negócio de aceleração, de velocidade, às vezes eu não consigo entender muito bem a diferença entre os dois. Quando a gente entrar em alguns conceitos mais específicos, que são aqui, a questão do movimento acelerado e retardado, eu acho que vai ficar mais simples entender o que a aceleração faz no nosso movimento. Tá, antes da gente pensar naquilo ali, agora, como a gente está falando que o movimento ele é variado, quer dizer, tem aceleração, fórmulas aparecem, não tem como a gente evitar. Nós estamos na física, a gente quer provar tudo que a gente tem estudado. Então, aqui a gente tem algumas fórmulas, tá? Para ela surgiu a tal da aceleração instantânea, que é a aceleração exatamente num dado instante, ó a palavra, instantânea. Mas a gente sabe que a aceleração no percurso todo ela é constante. Então, quer dizer, que uma vez que eu acho ela aqui, ela vai ser a mesma para todo o movimento. Não vai mudar, não preciso ficar fazendo um monte de conta o tempo todo. Achei uma vez, resolveu. Então, qual a relação entre a aceleração e a velocidade? Existe uma relação para ela, que é essa formulinha aqui. A aceleração é igual ΔV por ΔT. Delta, tá? Letrinha grega, que significa variação, parece um triângulo. Então, é uma variação do V, que é a velocidade, por uma variação do T, que é o tempo. Então, conforme a velocidade vai mudando num certo intervalo de tempo, eu consigo definir uma aceleração que vai servir para aquele meu movimento todo. Tudo bem? Que é a aceleração instantânea. E aí a gente tem outras equações que, dependendo do que eu quero no exercício, o que me pede, vamos supor que eu tenho uma aceleração já, eu tenho um tempo e eu quero achar a velocidade final. Isso é velocidade final. Quando tem zerinho aqui, V0, S0, quer dizer que é sempre o inicial. Esse zero indica sempre um início, tá? Então, às vezes, se familiarizar uma vez com o que é esse zerinho aqui, não é um O, é um zerinho, já indica sempre que esse zerinho, em alguma letra, vai falar do início, tá? E quando não tem nada, em alguns casos pode aparecer um Fzinho de final, também não é um problema,
Mas aí é importante você ter noção disso. Então, se a gente tem, por exemplo, a aceleração, tem o tempo, mas eu quero saber a velocidade final, sabendo que a pessoa partiu do repouso, que ela estava paradinha, eu consigo usar essa fórmula. Ah, não, mas eu preciso de mais informações. Então, assim, dependendo do que eu quero, as fórmulas são essas. E aí eu preciso entender meu problema para ver que fórmula que eu uso. E todas são derivações uma da outra. Então, dá para sair de uma, deduzir e assim por diante, tá? Se você gosta aí de fazer uma continha e fazer deduções de fórmula, tá aí um experimento legal. Deduzir algumas fórmulas pode ser uma atividade bacana aí para aquele momento de tédio. Tá bom, vai, não vamos pegar pesado, né? Acho que não é tão entediante ficar deduzindo fórmula, mas é legal para quem gosta. E a aceleração também tem uma unidade de medida específica, tá? Vamos lá. Então, a aceleração tem unidade de medida específica. Normalmente, ela é o quê? Metros por segundo ao quadrado, tá? Então, a aceleração, por que metros por segundo ao quadrado? Velocidade é metros por segundo. Então, esse aqui é metros por segundo. Isso é segundo. Então, metros por segundo com segundo vira o quê? Ó os 2 segundos ali. Vira metros por segundo ao quadrado. Ah, mas tem quilômetros por hora ao quadrado? Tem, tá? Mas não é tão usual. Então, no Sistema Internacional de Medidas, que é um sistema que a gente usa no mundo inteiro, principalmente quando nós vamos estudar física, é o metro por segundo ao quadrado. É legal a gente ter em mente, porque vai que a velocidade está em quilômetros por hora, a gente tem que mudar para poder usar, ou o tempo está em hora, tem que mudar para segundo, tá? Então, às vezes, os exercícios de física podem dar uma complicadinha, fazendo essa pegadinha com a gente. Então, minha primeira dica é, olha, vê a unidade de medida, se está tudo certinho para antes, né? Antes do processo de começar a fazer conta. Mas entendendo os conceitos já ajuda bastante, entendendo o que a gente usa aí no dia a dia já resolve bastante do nosso problema. Tá, então a gente entendeu que a velocidade agora, ela vai mudando, e ela vai mudando como se ela fosse sendo incrementada de acordo com a aceleração. E vamos pensar num caso, então, se a aceleração é de 10 metros por segundo ao quadrado, significa que a cada 1 segundo, a sua velocidade vai aumentar 10 metros por segundo. Então, passado 2 segundos, se você estava no zero, estou no zero, tem uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. Passou 1 segundo, a minha velocidade é 10 metros por segundo. Passou mais 1 segundo, aumentou mais 10, ela passou para 20. Passou mais 1, estou no 3º segundo, foi para 30. E assim sucessivamente. Então, essa aceleração, ela vai fazer esse aumento na minha velocidade, mas sempre de uma maneira constante. Ela aumenta constantemente. Por isso que a gente fala que a aceleração é constante. A velocidade não é. Olha a minha conta, era 10, passou 20, passou 30, a velocidade foi mudando. E quem fez ela mudar de uma maneira constante, variando sempre o mesmo valor, foi a aceleração. Tendo isso em mente, não parece mais uma coisa tão difícil. Entendendo o que é uma aceleração e como ela faz a sua velocidade mudando constantemente, faz toda a diferença, beleza? E aí a gente vai para 2 tipos de movimento. Movimento acelerado. Já dá uma ideia de quê? Tô acelerado, né? Tô lá agitadão, não é isso? O que é? O módulo da velocidade aumenta com o passar do tempo. Opa, parece agora o exemplo que eu acabei de dar, né? Vamos imaginar, olha que desenho maravilhoso. Peguei uma maçã e vou abandonar, vou soltar essa maçã. Quer dizer, eu não vou jogar, vou só soltar essa maçã. Essa maçã vai cair. Vai cair por quê? Porque a gente tem a gravidade. Nesse caso, especificamente, a gravidade é a aceleração aqui. Então, num movimento que a gente está falando aqui vertical, a gravidade é a aceleração do movimento. Então, ela vai fazer o quê? A gravidade vai fazer essa maçã ir aumentando de velocidade conforme esse tempo, essa distância que ele vai percorrendo. Então, se eu pegar uma maçã e eu soltar de uma altura aqui, ela vai chegar no chão com uma velocidade. Se eu aumentar a altura, o que acontece? Aumenta a velocidade. Se eu diminuir a altura, chega lá no chão com uma velocidade menor. Por quê? Porque a distância que eu estou percorrendo e o tempo que eu estou percorrendo, principalmente vamos pensar o tempo que essa maçã está deslocando, é o quê? É um tempo menor ou maior. Quanto mais tempo, no caso desse tipo aqui, vai aumentar a velocidade. Então, um movimento acelerado quer dizer o quê? Que a velocidade e a aceleração estão o quê? Para o mesmo sentido. Ambas vão juntinhas. Então, a maçã está indo para baixo e a aceleração da gravidade também é para baixo, não é isso? Então, quer dizer que ela vai aumentando. E aí a gente vai para o movimento retardado. O movimento retardado, o módulo da velocidade diminui com o passar do tempo. Aí você já, poxa, como assim? Como é que vai diminuir? Mas eu tô andando e tá diminuindo. Ó, carro em movimento. Você tá andando com seu carro
alguém está no carro, no ônibus, que seja, avista o semáforo, o sinaleiro, não sei como é que chama a nossa cidade, tem vários nomes, né? Agora eu tô pensando, eu falo semáforo, mas tá lá, ó, sinal vermelho, pare. Então você tá lá no ônibus, o motorista de ônibus está dirigindo, ele viu que o sinal ficou vermelho, o que que ele vai fazer? Vai dar aquela brecadinha. O movimento do ônibus ainda continua naquela direção, não continua? Ele continua indo em direção ao semáforo, ele não para bruscamente. Ele continua lá, mas o quê? Como ele brecou, a aceleração tá o quê? Para o outro sentido. Então, como elas estão em sentidos opostos, acaba que esse movimento ganha o nome de movimento retardado. Então, se elas estão no mesmo sentido, é acelerado, oposto ele é retardado. Então, só para a gente resumir esse momento, vamos lá. Movimento retilíneo uniformemente variado. Ponto principal, velocidade muda, mas ela muda com uma aceleração constante. Então, a aceleração é sempre igual, o que muda é só a velocidade. Algumas formulinhas legais para a gente ter em mente aí que pode nos ajudar nos exercícios. E os dois tipos de movimento. O acelerado, aceleração e velocidade no mesmo sentido. O retardado, aceleração e velocidade em sentidos opostos, tá legal? Então, pausa para a foto da nossa lousa e beijos, até a próxima aula.